Oi, pessoal! Tô de volta com mais um Céu da Semana aí, com as previsões de como serão os dias, os próximos dias, né? Eu comecei essa série de vídeos tem poucas semanas e agora eu tô chegando então com a vibe do dia 8, hoje, segunda-feira, até o dia 14/6, o próximo domingo. Bom, e o que será que o Céu da Semana promete pra gente? Meu nome é Dani Martins, eu sou astróloga clássica. Vem comigo que eu vou contar tudinho pra vocês. Bom, pessoal, e a semana então ela começa um pouquinho mais lenta, tá? Nessa segunda-feira o ritmo tá um pouquinho mais lento, porque além do fato da lua estar em peixes, ali por volta das 7 horas da manhã do dia de hoje, segunda-feira, dia 8 de junho, a lua entrou na sua fase minguante, né? Então a gente está no ciclo lunar de Touro e agora a gente entra na fase minguante desse ciclo, com a lua indo minguar lá em peixes. E aí vocês já sabem, né? A minguante é tempo de balanço, do bom balancete mensal, né? É tempo aí de somar débitos e créditos e avaliar então os saldos do último período, né? Das últimas semanas. Isso para usar aqui um linguajar mais financeiro, que é mais próximo da gente, né? Usando então essa analogia aqui com o financeiro, já que ainda por cima estamos no ciclo lunar de Touro, né? Ainda. Nossa, como é que tá se arrastando aí o tempo, né? E Touro é regido por Vênus, que a Vênus que é a deusa do faz-me rir, né? Não só do faz-me rir, do amorzinho gostoso, de virar os olhinhos lá, né? Mas também a deusa do din-din. Vocês sabiam disso? Que é a Vênus que rege esse lado financeiro aí da vida mundana? Pois é, ela mesma, tá? Bom, e por que a gente poderia dizer que a fase minguante ela é o tempo do balancete, né, minha gente? Porque a fase minguante ela é a fase final, né, do ciclo. Ela é a fase de encerramento do ciclo lunar, né? Para daqui a pouco, ali na frente, a Lua encontrar com o Sol de novo, já com as contas zeradas do ciclo anterior, para começar um novo, né? Então a gente pode dizer que a minguante é uma fase de assimilação. É uma fase, né, de digestão, né? Agora também fazendo analogia aí com esse touro, né? Os bovinos aí que têm esses estômagos, né? Que vão fazendo a digestão em etapas, depois volta de novo, enfim. E então a fase minguante é a fase, se assemelha à fase de digestão. E o que acontece na fase de digestão? O corpo absorve os nutrientes importantes ali do que foi ingerido na alimentação e elimina o resto, né? Através do número um e do número 2, né? Aquilo que o corpo não pôde aproveitar. E a fase minguante funciona mais ou menos assim também, né? Então agora é a fase de de absorver o que deve ficar, os aprendizados desse ciclo, né? E se esvaziar daquilo que não presta mais, né? Daqueles restos, para seguir mais leve, mais bem nutrido aí para o próximo ciclo. E se a lua nova em touro, né, que começou ali no dia 16/5, ela dizia sobre construir, sobre consolidar, né, sobre dar forma. Essa lua indo minguar lá em peixe, ela vem nos lembrar que nem tudo deve ser, nem tudo pode ser, né, controlado e nem tudo deve ser preservado. Né? Então a gente entra aqui nessa semana com um período, digamos, menos sobre fazer e mais sobre soltar, sabe? Menos sobre conquistar e mais sobre confiar, né? Depois de cultivar essa terra, nesses terrenos, essas terras taurinas, né? Aí então a gente passou esse período arando, adubando, plantando, cuidando do que foi plantado. Chega a hora então, com essa lua minguando em peixes, chega a hora de entregar. Sabe? Entregar ao acaso, né? Aquilo que já não depende mais de nós, né? Agora é a hora da providência, cuidar aí se vai chover, se a quantidade de sol que vai vir, tem coisa que a gente não controla aí nessa nossa plantação da vida, certo? Usando agora a analogia aí da agricultura, né? E além, então, de deixar, né, de entregar aquilo que não está mais em nossas mãos, é acho que também um bom
uma boa dica astrológica para essa semana é deixar ir, né, o que não nos nutre mais. Aquele resto que ficou dessa digestão, né, que já não serve para nada. Então, eu percebo que eu não sou da mística, tá, gente? Algumas pessoas vinculam a astrologia ao misticismo, mas na verdade não necessariamente é atrelado. É claro que vai de astrólogo para astrólogo, né? Mas eu tenho as minhas crenças, enfim, as minhas práticas, né? E eu entendo que essa lua minguante, ela tá bem numa vibe oponopono, sabe, pessoal? Aquela técnica havaiana, né, de ressignificação, de perdoar, de purificar as mágoas e os sentimentos, né? Então, essa semana toda aí, a gente pode, inclusive, usar e abusar aí desse Ho'oponopono, né, do mantra deles, né, que é sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, né? Ou não, esse mantra ou qualquer outra ferramenta que você tenha aí à disposição que combine mais com você. Eu, particularmente, tenho outras ferramentas, inclusive, né? Mas qualquer ferramenta ou técnica que você tenha aí de liberação emocional, tá valendo, tá, pessoal? Tá muito propício o céu para isso, tá? Inclusive para liberação, né, para ressignificação de mágoas relacionadas à família, né, ou aos amores, sabe? Essas mágoas aí que partem o nosso coração, tá? Essas estão bem propícias para serem ressignificadas, perdoadas, olhadas de uma nova forma, tá? Então o céu convida, eu já aceitei o convite, por aqui tá intenso aqui esse movimento, né? O céu convida a gente para deixar ir o que tem que ir, beleza? Bom, e do ponto de vista mais prático, essa segunda, dia 8, a gente pode estar se sentindo um pouco mais cansado, né? Porque quando inicia uma minguante, né, é sempre com uma quadratura entre Lua e Sol, né? Então, aqui o corpo, né, ambos significativos do corpo, significativo da mente também, né? O completo, né, corpo, a mente que habita esse corpo, né? Então, isso aqui geralmente traz um cansaço pra gente, além de tudo somado ao fato de estar em encerramento de ciclo, a gente sente tudo um pouco mais arrastado mesmo, e pelo fato, claro, da lua estar em peixes, né? Então, pode ser que nessa segunda a gente esteja sentindo uma necessidade maior de silêncio, ou talvez uma dificuldade maior de desligar a mente, sabe? A mente falando muito e a gente precisando de silêncio, e tá um silêncio em volta, mas dentro tá aquele, né, turbilhão, e pode ser inclusive que venha daí o cansaço, né, mas um cansaço mental, né. Pode estar havendo também, pessoal, um encontro ou então uma luta entre a nossa intuição e a nossa razão, tá, pessoal? A razão aqui vindo desse sol em Gêmeos e a intuição vindo aqui, né, dessa lua em Peixes. Pode estar havendo aí um cabo de guerra ou então até um encontro. E também uma outra coisa que pode estar bem presente nessa segunda é um exagero de emoções. Então, pode estar partindo de você ou dos outros, não se assuste, tá, pessoal? Mas o importante é deixar essas emoções fluírem, seguirem seu fluxo, ao invés de represá-las, né? Deu aí vontade de dar uma choradinha? Aproveita a hora do almoço, entra pro banheiro e chora. A vida adulta é assim, né? Ou não, ou ligue para uma pessoa de confiança, para sua rede de apoio, né? E desabafe um pouco, deixe essas emoções fluírem, ou então busque um refúgio, um lugar de silêncio para poder sentir em paz, né? Deixar essas emoções atravessarem o corpo e seguirem seu fluxo. Beleza? Bom, pessoal, e de segunda, agora eu passo para terça. Puf, aqui ó, terça, dia 9 de junho. E a partir de amanhã as coisas começam a esquentar um pouco. Vocês viram aqui essa mudança? A lua saindo aqui de peixes, então amanhã, dia 9 de junho, entrando em Áries, né? E a lua entrando em Áries, ela tá iniciando de novo a volta dela no zodíaco, né? Então é tudo novo de novo, né? Então, pessoal, tanto a terça, dia 9, quanto a quarta-feira, dia 10 de junho, prometem ser dias mais tensos do que a segunda, dia 8 hoje, tá? Então a gente vê que essa lua juntinho de Saturno em Áries, né? Vai ser bom aí para a gente resolver umas pendências que já vêm sendo adiadas já tem um tempo, né? Vai somar aí essa lua junto de Saturno, Saturno falando de cortes, né? Também Saturno falando de responsabilidade, de conclusão, né? De atingir objetivos. Então, essa terça e essa quarta vai ser bom aí para a gente concluir algumas tarefas, né?
Também essa Lua aqui conjunta com esse Saturno, ela vai ser favorável aí para alguns encerramentos ligados aos temas que a gente tem trabalhado nesse ciclo lunar de Touro, sabe? Esse ciclo que, como eu disse, começou 16 de maio. Né? Então, esse Saturno aqui convidando a gente, né? Convidando o povo, a Lua como significativo do povo, a Lua também como significativo do nosso corpo, né? Convidando a gente a, quem sabe, botar um ponto final aí num assunto familiar, aqui o familiar, né, com essa lua fazendo uma quadratura aqui com a turma em câncer, falando de família, né, então convidando a gente, quem sabe, botar um ponto final aí num assunto familiar que vem se estendendo há tempos, né, ou enfim dizer aquele não, né, que você tá precisando dizer, que tá precisando ser dito, né, esse Saturno aqui, junto dessa Lua, ele vai estar favorecendo isso no dia 9 e no dia 10, sabe? Porque Saturno, gente, ele fala de limites, né? E não é muito simples, né? Não é não. Então, vão ser dias aí propícios para a gente dar um chega para lá, sabe? Naquelas pessoas sanguessugas do nosso entorno, sabe? Aquelas pessoas que só querem sugar da gente e, na verdade, depois fazer a gente se sentir vazio, né? Porque não tem ali uma troca, né? Tá favorável para a gente cortar essas sanguessugas aí do entorno, né? Em especial aquelas que manipulam as nossas emoções ou brincam com os nossos sentimentos, sabe? Né? Essa quadratura, então, aqui de Lua e Saturno com essa turma aqui em Câncer, em especial aqui a Vênus em Câncer, né? Ela impulsiona, inclusive, a gente a fazer isso tudo, essas rupturas, esses cortes, ou a botar esses limites com muito drama e também com discussão. Tá, pessoal? Porque a quadratura é sempre né, uma coisa tensa, né? Então a quadratura também vem aqui, inclui o Mercúrio é a fala, né? Então aqui pode ser um pouco difícil segurar na terça, dia 9 e na quarta, dia 10 pode ser um pouco difícil segurar a reatividade, mas é possível. Pode ser um pouco mais difícil, mas é possível. O céu favorece isso também, né? Porque tanto a Lua quanto Saturno, apesar dessa quadratura com Câncer, eles estão em harmonia com o Sol em Gêmeos. Então, essa harmonia entre Áries aqui e Gêmeos nos céus, elas apresentam uma outra via, sabe? Que é a via do diálogo. Então, eu vejo isso como uma janela meio aberta para conversas sinceras e esclarecimento, sabe, meu povo? O que eu quero dizer com isso é que essa imposição de limites, né, ela também pode vir através de uma conversa produtiva, digamos assim. É só a gente manejar bem essa questão das nossas emoções e dessa nossa reatividade que vai estar mais aflorada, né? Ah, pessoal, também é importante dizer que essa configuração do céu aqui, tanto essa lua junto com Saturno, quanto essa quadratura aqui com Câncer, tá falando que pode estar rolando um estresse aí com chefes autoritários, sabe? Ou então com pessoas que se colocam, que estão posicionadas hierarquicamente acima de nós, não só em ambientes de trabalho. Sabe? Então, se você não tá podendo aí abrir mão do seu bom emprego, né? É melhor tentar respirar bem fundo antes de reagir a algo que aconteça nesses ambientes, sabe, de trabalho ou em situações que a gente deva respeitar certa hierarquia, né? Por exemplo, é parado numa blitz, né? Então, cuidado aí para não se enfiar num entrevero aí com um policial que está hierarquicamente acima de você, enfim, né? Várias coisas aí que a gente pode levar essa dica astrológica, tá? Bom, pessoal, eu saio da quarta, dia 10 e entro na quinta. Estão vendo aqui, ó, dia 11 de junho de 2026, quinta-feira. E já logo no começo da manhã do dia 11, a próxima quinta, a Lua sai de Áries e se joga em Touro, né? Touro é a exaltação da Lua, né, meu povo? Já falei isso aqui algumas vezes, né? A Lua aí como significativo do crescimento, da nutrição, da fertilidade, da abundância, do alimento, do corpo, né? E Touro é um signo de terra fértil, né? Estável, úmida e produtiva.
né? Isso é que é um match de responsa, né? E inclusive, por falar em match, essa lua gostosa em touro, né? Quando a lua está em touro, a gente se deleita, né? O corpo ele se dá, ele se permite um pouco mais ao prazer, né? Então, essa lua gostosinha, ela não vai estar só na quinta, dia 11, olha aqui, ó, na sexta-feira, dia 12 de junho, o dia dos namorados. É com essa lua gostosinha também, tá? Então, pessoal, aí o mínimo que o sextou merece é uma boa jantinha, né? Mesmo que seja acompanhado de si mesmo, né? Que a companhia é melhor que essa, a gente tem que, né? É o que dizem, os antigos dizem, os sábios, né? Minha avó vinha dizendo isso para mim há muito tempo, demorei um pouco para entender, né? Mas a gente tem que se esforçar em ser a nossa melhor companhia, né? Mas se tiver aí uma boa companhia para poder levar para esse jantar também, seja um companheiro, uma companheira, ou até mesmo um amigo, enfim, também tá favorável, tá, gente? Sozinho ou acompanhado, vamos alimentar essa lua corpo touro, né? Suculenta nos céus. Essa é a minha dica astrológica. Tanto para a quinta quanto para a sexta. E em termos mais práticos, o próximo dia 11 e o próximo dia 12 serão dias que vai demandar mais da nossa presença, da nossa paciência, da escuta ao corpo, né? Quando a lua está em touro, ela fala disso, né? Para a gente escutar esse corpo e estar mais presente na nossa vida, né? E a harmonia que essa lua em touro ela faz com a turma em câncer no céu, porque ela sai de Áries quando ela estava fazendo uma desarmonia, uma tensão com essa turma em câncer, entra em touro fazendo uma harmonia com a turma em câncer, né? Signos do elemento terra estão sempre em harmonia com os signos do elemento água, tá? E signos do elemento ar estão sempre em harmonia com os signos do elemento fogo. Bom, e então essa harmonia entre Lua aqui e a turminha em Câncer, ela traz inclusive a tranquilidade necessária para isso, sabe? É uma certa tranquilidade, digamos assim, tá? Porque, apesar dessa Lua então estar em harmonia com a turma em Câncer, ela está fazendo uma conjunção com Marte aqui. E isso aqui, claro, ele vem acentuando a teimosia da galera toda, você sabe, né? Geral aí pode estar meio que empacando na sua frente, né? Então pode estar rolando aí também uma certa irritação quando a zona de conforto, tanto a nossa quanto a do outro, é ameaçada, né? E aquela ainda pode estar com resquícios daquela reatividade, sabe? E antes aqui de seguir para o dia 13, pessoal, vou deixar só pontuado aqui também para vocês, que pelo fato da gente estar, então, na fase minguante do ciclo lunar, né, de touro, essa quinta e essa sexta, na verdade, a semana inteira, ela vai estar favorecendo aí o encerramento de alguns hábitos que já não fazem tão bem para o nosso corpo, sabe? Então, aí você já tem alguma coisa que você já está pensando em fazer, às vezes aí cortar algum tipo de alimento que não te faz tão bem, né? Corta o café, não sei, cortar o refrigerante, não sei, cortar o hábito, por exemplo, talvez de dormir muito tarde, né? Talvez cortar o hábito do sedentarismo. Isso aí tá bem propício essa semana, tá, pessoal? Se estava faltando aí algum impulso aí para te empurrar, né, para novos hábitos, essa semana está favorecendo isso, tá, pessoal? Garra então aí nessa oportunidade e vai, tá, pessoal? E aí, pessoal, eu saio de sexta, dia 12, e entro em sábado, dia 13. Vocês estão vendo aqui? Dia de Santo Antônio. Quem aí que vai pendurar o Santo Antônio de cabeça para baixo? O pobre do Santo Antônio, né? Bom, pessoal, então no sábado, dia 13, bem cedinho de manhã, a gente tem uma mudança significativa nos céus, tá? Não é só a Lua que vai mudar de signo, não. A gente vai ter a Vênus saindo de Câncer, onde ela entrou no dia 19 de maio, e entrando em Leão. Uau, né? A vibe vai mudar. E muito, né? A Vênus, o planeta das relações, o planeta dos prazeres, o planeta da arte, o planeta também do din-din, como eu disse, saindo de um signo de água, uma água cardinal, mas ainda assim água, né? Olhado, muitas emoções, mesmo navegando nas memórias, acessando muitas coisas aí do passado e entrando em Leão. Então a Vênus ela sai das águas caudalosas de Câncer, né?
Vocês desculpem aí, gente, meu vocabulário bem arcaico, né? Mas é porque eu sou canceriana, né? Então, quando eu tenho Mercúrio em Câncer também. Então, quando eu falo, parece que é o baú da avó abrindo e saindo tudo de dentro dele, tá? Mas eu acho que vocês estão um pouquinho já acostumados com o meu jeitinho. Então, não. Eu acho até um certo charme. Antes, quando eu era mais nova, eu achava ainda um pouco mais charmoso. Hoje em dia tá um pouco equivalente com a minha época, vai, vamos dizer assim. Então, a Vênus, ela vai sair aí dessa vibe, dessa água canceriana, que é uma água corrente aí brotando da fonte o tempo inteiro, e vai chegar no fogo em brasa de Leão. Né? Leão, ele é o fogo que permanece, né? Leão é um signo de fogo e do ritmo fixo, né? Então ele é o fogo sustentado, sabe? Que irradia calor e luz continuamente. E se Leão é a fogueira, né? Vênus é quem que vai se reunir aí em volta dessa fogueira para se aquecer, né? Para se alimentar, para socializar. Né? E quando Vênus chega em Leão, a criatividade de geral aumenta, sabe? O romantismo também aumenta. Vênus em Leão tem aí um quê romântico muito forte, né? Saravá, adoro, né? Eu como canceriana, sou bem românticazinha também, então uma Vênus e Leão sempre me agrada muito, né? Então pode estar aumentando também a necessidade, né, a vontade em nós de que o amor seja visto e celebrado, sabe? Então, quem tá aí nesse mês dos namorados aí, com um parceiro ou uma parceira que tá aí meio que te enrolando, acho que depois dali do dia 13, vocês não vão estar muito afim de ficar na enrolação, não, tá? Vocês vão fazer uma filha aí, né, ou vai ou racha, ou caga ou sai da moita, né? Desocupa aqui esse lugar, já que você não quer ficar, né? Porque, inclusive, a Vênus e Leão, ela aumenta também o drama, tá? Aumenta também a vaidade, né, meu povo? O orgulho também, ele fica mais sustentado, né? E, inclusive, muito mais fácil de ferir, né? E, claro, o territorialismo também vai estar mais forte, especialmente porque, né, essa Vênus aqui em Leão, ela vai fazer uma quadratura, ela vai ficar, enquanto a Vênus estiver transitando em Leão nos céus, ela vai estar fazendo uma quadratura com Marte, que está em Touro. Então, territorialismo, gente, a gente não vai estar aceitando muito bem qualquer um vir aqui ciscar no nosso terreiro, não, tá? Ó que beleza, né? Vamos ver como é que a gente vai conseguir aproveitar essa vibe aí. Bom, mas para além disso, também no sábado, mas ali já no meio da manhã, a Lua ela vai sair, né, da passividade taurina e entrar na ventania de Gêmeos, né, pessoal? Então, o próximo final de semana, ele promete que a, né, fofoca correndo solta, tá, galera? E todo mundo, ó, de namoradeira na janela, observando tudo, passando adiante as informações, né? Porque diz que brasileiro não é fofoqueiro, né? Ele é uma espécie de historiador, né? Garimpando assuntos e o quê? Jogando aos quatro ventos para poder todo mundo ficar sabendo da novidade, né? É, e aí, pessoal, como a gente vai estar só com o fiapo de energia, né? A gente, lembrando que a gente tá entrando na fase minguante do ciclo lunar, né? Isso, o reservatório de energia, ele fica muito mais baixo mesmo. Então, pode ser que no próximo fim de semana vocês prefiram aproveitar para colocar a leitura em dia, né? As séries em dia, ou aproveitar talvez para fazer uma pequena viagem para se recarregar perto da natureza, né? Perto da água, a gente está com essa água forte nos céus, perto pé no chão aqui, esse Martin Touro também, né, falando, afinal de contas a gente está, como eu disse já algumas vezes nesse vídeo, no encerramento do ciclo lunar de Touro, né, mas também quem tiver querendo gastar essa energia aí, saindo para conversar com os amigos, socializar, enfim, para se movimentar também, tá favorecido, tá, os esportes também tá favorecido, porque esses gêmeos aqui segue na Lua em Gêmeos, perto desse Sol em Gêmeos, então é muito dinâmico, muito movimento, né, muita falação, em harmonia então com esse leão aqui, às vezes vai querer levar, a gente vai gastar esse restinho de energia lá fora, pegando um vento na cara, tá, pessoal? E essa é a vibe do sábado, dia 13, e do domingo, dia 14, tá, pessoal? Olha aqui, ó, dia 14, também domingo, a gente com a mesma configuração no céu. E essa vibe, então, de sábado, gente, vai durar o domingo inteirinho também, tá, pessoal? Porque só lá no finalzinho do dia, perto da meia-noite, que as coisas mudam no céu quando a Lua e o Sol vão encontrar de novo e iniciar um novo ciclo lunar.
Mas sobre isso eu vou deixar para falar com vocês no próximo Céu da Semana, que eu pretendo postar no próximo domingo, dia 14. Tá bom, pessoal? Então tá, pessoal. Espero que esse vídeo aqui seja útil para vocês, que vocês consigam organizar melhor a semana de vocês, estarem um pouco mais conscientes dos movimentos dos céus para fazer escolhas mais conscientes aqui na Terra também. E eu espero vocês, claro, nos comentários, né? Ao longo da semana, à medida que os dias forem passando e vocês forem lembrando de coisas que eu falei aqui no vídeo para vocês, quem sabe vocês não vêm aqui me dar um feedback falando, Dani, isso aconteceu mesmo, e tal, e tal, e tal. Adoro trocar com vocês, tá? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.